Oi pessoal, vamos para mais um vídeo e a discussão que a gente vai ter hoje é focada na noção de emoção, tá? Os textos dessa aula, na verdade são dois dessa vez, tá? Muito em função de cada um enfocar elementos distintos dessa discussão. Então, um dos textos é no livro do Ciência e Comportamento Humano, do Skinner, o capítulo 10, do Ciência e Comportamento Humano, intitulado Emoção. Tá? E naquele outro livro que eu passei para vocês na nossa aula introdutória, que é o livro Temas Clássicos da Psicologia sobre a Ótica da Análise do Comportamento, o capítulo 6, intitulado Sentimentos. Então, são esses dois textos que eu vou focar a minha discussão nesse vídeo de hoje com vocês. Tá? Nesse vídeo, eu vou fazer um pouquinho diferente, eu não vou me centrar tanto no detalhamento do que está falando no texto, vou falar de elementos mais gerais, tá? Porque eu acho que os textos estão bem claros, tá? Então eu vou dar uma guiada um pouquinho, falar de algumas questões, acho que talvez entrar um pouquinho mais, se for para entrar em alguma questão mais detalhada, entrar um pouquinho mais no texto do Skinner, que eu acho que ele é um pouco mais confuso em algumas questões, normal. Essa é a lógica do Skinner escrever. E o outro texto de sentimentos, ele é um texto mais palatável, né? Um parênteses que eu acho bastante interessante a gente ressaltar isso. O Skinner, ele publica desde ali do inicinho da década de 30, tá? Mas o primeiro texto do Skinner, que normalmente se identifica como o primeiro texto behaviorista radical, é um texto um pouco mais para frente, desde 1945, que é intitulado Análise Operacional de Termos Psicológicos. E nesse texto, um dos pontos centrais da discussão desse texto é a discussão de sentimentos, a discussão não de emoção propriamente dito, mas a discussão do relato daquilo que é sentido. Tá? Então é interessante essa ideia, pelo menos para mim, né? Porque coloca no surgimento do behaviorismo radical a discussão da noção de sentimentos a partir dessa perspectiva. Ah, mas beleza. Um ponto que eu acho que é importante ressaltar, e o Skinner faz isso, a Viviane Verdu, que é uma das autoras do outro texto, faz a mesma coisa. Eles vão ressaltar o quanto que a noção de emoção ela é talvez o grande exemplo de mentalismo. Eu colocaria aí a ideia de personalidade, né, também como um desses elementos, mas emoção como o Skinner usa um termo que eu particularmente não gosto, mas seria o grande exemplo de causas fictícias atribuídas ao comportamento. Né? Choramos porque estamos tristes, brigamos porque estamos com raiva, corremos porque estamos com medo. Acho que são inclusive esses os exemplos que o Skinner usa. Ou seja, o nosso comportamento público, observável, seria
decorrência, causado por essas instâncias emocionais. Né? Essas instâncias emocionais, elas tradicionalmente são atribuídas a eventos na história do indivíduo e circunstâncias presentes, né? O cachorro que está atrás de mim é o que causa o meu medo, que é o que causa o meu correr. Um término de um relacionamento é o que causa a minha tristeza, que é o que causa o meu chorar. Sei lá, bateram no meu carro, que é o que causa a raiva, que é o que causa o meu bater na pessoa que bateu o meu carro. Então, tradicionalmente, a noção de emoção ela está alinhada com uma cadeia de 3 elos causais. Esse evento externo que causaria uma instância emocional, que causaria o comportamento observável. Então eu tenho, de novo, término de relacionamento, que causa tristeza, o evento emocional, que causa o comportamento, o meu chorar, o meu buscar um amigo para conversar ou qualquer coisa do tipo. O Skinner trata isso melhor do que o outro texto. Ele vai falar, esse elo médio, ele vai variar da forma como ele é entendido. Ele pode ser entendido como uma instância mental, propriamente dita, um evento psíquico, ou ele pode ser entendido como um evento fisiológico, uma alteração fisiológica, qualquer ela que seja. Então eu posso ter tanto esse evento externo causando uma alteração psíquica no indivíduo, ele é tomado por uma raiva, aí isso gera comportamento, ou ele pode gerar alterações fisiológicas no meu corpo, e essas alterações fisiológicas me permitirem identificar meu estado emocional. Tem uma teoria muito famosa do início do século XX, que a gente chama de teoria de James Lange, não sei se vocês já viram isso em alguma outra disciplina, que ele fala justamente que, na verdade, nós não choramos porque estamos tristes. Mas na proposta desses autores, eles vão falar, é o contrário. Nós estamos tristes porque choramos. É como se eu reconheço a mudança fisiológica no meu corpo, sei lá, aceleração cardíaca, alteração de frequência respiratória, descarga hormonal, adrenalina ou coisas do tipo, enrijecimento muscular, e diante dessas mudanças fisiológicas, que é aquilo que eu vou sentir, eu passaria a ser capaz de nomear esse estado emocional. E aí falaria medo, raiva, alegria, felicidade, ou qualquer coisa desse sentido. Essa proposta sofre uma série de críticas por conta de nem sempre ser possível distinguir claramente alterações fisiológicas de um dado estado emocional para outro. Por exemplo, sei lá, a aceleração da frequência cardíaca, respiratória, descarga de adrenalina, ruborização. Isso pode estar presente tanto na alegria, quanto pode estar presente na raiva, quanto pode estar presente no exercício físico, que eu não vou nem entender isso como um estado emocional. Então, não é uma
lógica que permita uma discriminação tão clara, tá? Mas voltando à ideia de emoção dentro daquela lógica tradicional, eu não estou falando de behaviorismo, tá? De análise de comportamento, a gente vai chegar nisso. Estou aqui falando aquela lógica que eu falei para vocês que é o padrão na forma do Skinner e dos analistas do comportamento escrever, que é apresentar como é feito, dar porrada, como é entendido tradicionalmente, dar porrada nisso e aí fazer uma proposta. Então, a ideia básica é a ideia de que, mais tradicional, né, a ideia de que comportamento expressa uma emoção. Né? Que eu teria um dado estado emocional e que isso seria expressado via comportamento. Essa ideia fica um pouquinho complicada de assumi-la na medida em que eu tenho esses mesmos comportamentos ocorrendo em situações que a gente não necessariamente assumiria elas como emocionais. Um ator, apesar de você ter técnicas que fazem fazem o ator vivenciar uma dada emoção, mas eu posso ter padrões comportamentais emocionais na ausência de um estado, qualquer que seja. Eu falo que meu cachorro está feliz, que meu cachorro está triste. É pouco provável que a gente possa assumir essa instância. Por mais que eu diga, que eu reconheça, que eu afirme uma tristeza no meu cachorro, é muita antropomorfização assumir esse estado emocional no animal. Fora que esses padrões comportamentais, eles vão variar de cultura para cultura. Uma cultura mais latina entende o padrão de felicidade de um jeito que uma cultura oriental vai entender de outra completamente diferente, a ideia de felicidade, por exemplo. Então, não se entende o comportamento como a emoção em si. Nessa busca científica de afirmar o estado emocional, de buscar o que vem a ser o estado emocional, a ciência ela esbarra em um bando de dificuldades nessa tentativa de ser objetiva. Qual é a objetividade da afirmação do que seria a felicidade, a alegria ou a tristeza? Tentar identificar nesse sentido mental uma unidade complica muito, porque o que seria o elemento unificador? Esse estado mental, que é justamente aquilo que eu não tenho acesso em toda essa noção que eu estou tentando criticar aqui de emoção. Eu tenho acesso ao evento ambiental, tenho acesso ao comportamento, mas esse estado emocional eu não tenho. E o evento ambiental e o evento comportamental vai variar consideravelmente. Uma pessoa chorando, ela pode estar triste, com raiva ou alegre. Em todos os três pode ocorrer esse mesmo padrão de resposta. Então, essa descrição objetiva fica bastante comprometida quando eu penso, quando eu assumo a emoção via uma lógica mental. Por outro lado, o não cientista, o leigo,
ele tem uma facilidade absurda em reconhecer emoção. Se você conhece razoavelmente uma pessoa, você nem precisa nem olhar para a cara dela para, diante de uma determinada situação, saber qual é o estado emocional que ela se encontra. Se eu estou assistindo um filme com a minha esposa e aparece determinada cena, eu não preciso olhar para a cara dela para saber que ela está com medo, que ela está triste ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, nem o próprio comportamento é um elemento que muitas vezes escapa a essa formato explicativo, ao contexto me permite fazer afirmações. Na leitura de uma mensagem que eu recebi, eu tenho clareza se alguém, se é lógico, se eu conheço essa pessoa, eu tenho clareza que essa pessoa escreveu aquela mensagem com raiva, numa condição que eu chamaria de raiva, né? Não vou nem falar com raiva, porque eu estou inserindo esse elemento dentro da pessoa. Vamos começar a entrar na análise do comportamento, né? Vamos parar de falar mal dos outros. Quando nós falamos em emoção, quando emitimos, e agora só recuperando a resposta não, o conteúdo que a gente discutiu no vídeo passado, né, comportamento verbal, quando eu emito a resposta verbal emocional, né, quando eu falo fulano está com raiva, Beltrano está alegre, eu estou triste, geralmente nós estamos nos referindo a uma probabilidade comportamental. Ou seja, esse termo, no sentido lá que a gente discutiu em fundamentos, no sentido do Ryle, esse termo é um rótulo de uma categoria comportamental. Medo diz de um bando de comportamentos. Alegria diz de um bando de comportamentos. Então, quando eu falo que alguém está alegre, quando alguém está com raiva, quando eu falo que alguém está triste, eu estou me referindo, eu estou afirmando esses comportamentos, ou seja, estou dizendo de probabilidade comportamental. Quando eu digo que alguém está alegre, eu estou dizendo que existe alta probabilidade de sorrisos, de abraços, de elogios ou coisas do tipo. Quando eu digo que alguém está com raiva, eu estou afirmando a probabilidade de um outro grupo de comportamentos. Quando eu digo que alguém está amando, eu estou dizendo de um outro grupo de comportamentos e excluindo outros. Quando eu falo que alguém está amando, eu estou dizendo que esse alguém tem probabilidade de dar flores, de dizer eu te amo, de ligar para a pessoa amada, e tem baixa probabilidade de xingar, gritar, esbravejar ou coisas do tipo. Quando eu digo que alguém está bravo, eu estou dizendo de uma outra classe. Eu estou dizendo que essa pessoa tem alta probabilidade de gritar, de bater, de esbravejar e baixa probabilidade de dizer eu te amo, e baixa probabilidade de dar flores, coisas do tipo. Então, termos emocionais são exatamente isso, termos emocionais, palavras que nós aprendemos a dizer diante de um determinado grupo de comportamentos e que emitimos essas respostas diante da probabilidade de ocorrência desses comportamentos. Eu não posso assumir emoção, raiva, por exemplo, como alguma outra coisa que não uma resposta verbal que é emitida diante de um SD, e esse SD é uma classe de respostas, um grupo de comportamentos que tem uma determinada probabilidade de ocorrência num dado momento.
Então, para o analista do comportamento, se eu quero saber o que é tristeza, eu tenho que ir atrás das condições nas quais eu falo tristeza. E eu não falo tristeza diante da entidade tristeza, porque eu não tenho acesso a isso, se é que isso existe. Eu aprendo a dizer tristeza igual eu aprendo a dizer cadeira. Diante do objeto cadeira, eu falo cadeira e sou reforçado por uma comunidade verbal. Diante de determinado grupo de comportamentos, eu falo tristeza e sou reforçado por um determinado grupo. Sou reforçado por uma determinada comunidade verbal. Então, de novo, emoções são nomes, não apenas nomes de respostas, como é algo bem parecido dentro da teoria lá do James Lange que eu estava falando. Ele falava de respostas fisiológicas. Eu estou falando não apenas de respostas fisiológicas, ou seja, eu falo raiva não apenas diante de alterações corporais, em termos fisiológicos do termo corporal. Eu falo raiva também diante de comportamentos operantes. O bater é um comportamento operante, na medida em que ele gera uma mudança ambiental e, muito provavelmente, essa mudança ambiental é o que reforça o bater. A pessoa caída, estribuchando, que eu acabei de bater nela, provavelmente vai funcionar como consequência para o meu comportamento. Então eu falo bater diante também de comportamentos, sejam eles fisiológicos de cunho mais respondente, que são uma parcela considerável daquilo que a gente vai chamar de emoção, esses padrões fisiológicos, reflexos condicionados. Isso, o texto lá do Temas Clássicos da Psicologia sobre o Enfoque da Análise do Comportamento vai trazer bastante essa discussão, a mais respondente, que seria a parte sentimento, aquilo que a gente sente, as sensações envolvidas dentro de toda a classe emocional, de comportamentos emocionais. Então, eu vou ter tanto... Como é que eu vou falar? Eu vou ter tanto padrões respondentes, eu vou ter padrões operantes como elementos controladores da minha resposta verbal classificatória, mas não apenas também. Eu vou ter contextos, variáveis ambientais que regulam o comportamento. Essas variáveis ambientais entram como partes de elementos necessários para a minha classificação. De novo, o chorar, por exemplo, se eu vejo alguém chorando, eu vou dizer que essa pessoa está triste não meramente por observar o choro, mas também por observar o contexto no qual o choro ocorre. Dependendo do contexto, eu vou chamar esse choro de tristeza. Eu sei que a pessoa acabou de terminar um relacionamento, eu vou chamar aquele choro de tristeza. Eu sei que a pessoa acabou de ganhar na Mega Sena, eu vou chamar aquele choro de felicidade. Então, a fonte de controle do meu comportamento em classificar a partir de termos emocionais, o SD controlador é aquilo que o sujeito está fazendo, mas é também o contexto no qual o sujeito faz aquilo que ele faz. O problema todo está justamente naquilo que o Ryle falava, da ideia de erro categorial, que é a gente assumir o termo classificatório como algo para além de apenas um rótulo classificatório. Assumimos o termo que classifica como elemento causal dos comportamentos que ele estaria classificando apenas. Então eu não entendo tristeza, e aí está a nossa crítica,
Nós não vamos entender tradicionalmente, leigamente, dentro das psicologias mais mentalistas, eu não vou entender tristeza como um rótulo de categoria. Até posso assumir tristeza como um rótulo de um bando de comportamento, mas eu assumo também tristeza como um elemento causal. E aí é que o bicho pega o problema. Tá? Então, beleza. Classificamos emoção como palavra, rótulo de uma categoria. Agora vamos tentar olhar para essas categorias de forma geral e ampla. Não vou tentar aqui fazer definições de cada uma das emoções. O Skinner faz um pouco isso, muito rapidamente, e o pessoal da Viviane Verdu, Raquel Golfeto e Eliane Isabel, que são os autores do outro texto, eles fazem isso. Lá no final, uma parte lá, eles vão tentar descrever diferentes estados emocionais a partir da análise de comportamento. Então eles vão discutir alegria, tristeza, raiva, frustração, ansiedade, medo, vergonha e amor. E tentam fazer ali algum grau de análise funcional para em que contextos, em que situações esses termos classificatórios são usados. Tá? Mas vamos lá. A gente vai falar então de emoção dentro de uma relação de contingência. Mas não é qualquer relação de contingência. É uma relação, ou seja, eu tenho variáveis ambientais que controlam todo um agrupamento de comportamentos. Porque raiva não é uma única resposta. Alegria não é uma única resposta. Tristeza também não. Eu falo esses termos diante de toda uma classe comportamental. Então, nesse sentido, você tem eventos ambientais que estão correlacionados com mudanças em grupos de resposta. Então, bateram no meu carro, eu vou xingar, eu vou gritar, eu vou espernear, eu vou bater na pessoa. Você tem todo esse grupo, essas respostas, como o Skinner fala, são respostas que variam junto. Respostas que têm a sua probabilidade alterada dada a mudança ambiental. Quando eu falo que alguém tem medo de barata, se uma barata passa por aqui, ele altera toda uma classe de comportamentos, ele altera toda uma probabilidade de ocorrência de vários comportamentos. Eu vou subir aqui na cadeira, eu vou gritar pedindo ajuda. Então, alguns comportamentos aumentam de probabilidade, outros diminuem. Supondo que eu tenha medo de barata, se entra uma barata aqui agora, abaixa a probabilidade, por exemplo, de eu dar a aula, de eu falar o que eu estou falando. Se eu estivesse comendo uma comida, ia diminuir a probabilidade de eu comer. Tá? Então, normalmente há uma alteração total e completa do comportamento, principalmente quando a gente está falando dessas grandes emoções, medo, raiva, tristeza, alegria. Tá? E aquelas emoções, quando eu falo que uma emoção é mais sutil, eu estou dizendo de mudanças também mais sutis no comportamento, onde eu não tenho essas grandes mudanças de probabilidade. Tá? Essas respostas variam em conjunto, normalmente porque elas têm consequências comuns. O exemplo da barata. Entra uma barata aqui e altera a probabilidade de um bando de comportamentos. Por exemplo, eu subo na cadeira, eu grito, eu chamo alguém, eu começo a chorar. Todas essas respostas, em alguma medida, têm consequência muito semelhante. O distanciamento da barata. Eu subir na cadeira aumenta o meu distanciamento com a barata, diminui a chance da barata se aproximar de mim. Eu chamar por alguém aumenta a chance dessa pessoa aparecer aqui e matar a barata, e com isso aumenta o meu distanciamento. Eu chorar, a mesma coisa. Eu pegar um inseticida e pegar o aerosol inteiro e matar aquela barata.
E usar ele inteiro na barata. Porque se eu usar só um pouquinho, eu não vou chamar isso de medo. Mas se eu pego a pessoa e faço tss, e fica lá 3 dias em cima da coitada da barata, essa resposta eu vou classificá-la como medo, muito provavelmente. Tá? Todas essas respostas têm uma consequência comum. O término da minha proximidade com a barata. Tá? Então elas, diante desse evento, presença da barata, eu passo a ter uma mudança nesse grupo de comportamentos que tenham a consequência, uma mesma consequência, o distanciamento. Tá? Muito de vários desses comportamentos podem ter toda uma relação filogenética, uma relação, como é que eu vou falar, uma relação evolutiva quase. Tá? Diante de estimulações aversivas, aquelas alterações respondentes dizem de sobrevivência. Lembra lá em Fenômenos 1, onde a gente tratou do controle respondente? No livro lá do Moreira de Medeiros tinha uma fotozinha de um tigre pulando em cima de um búfalo. E aí ele falava, olha, provavelmente esse búfalo ele está com musculatura contraída, frequência cardíaca alterada mais rápido, respiração mais rápida, ele está com sangue que se desloca para os grandes músculos, se concentra, gerando então um enrijecimento dessa musculatura. Todas essas respostas dizem de um aumento na chance de sobrevivência desse animal. Se ele aumenta a frequência cardíaca, se ele aumenta a frequência respiratória, ele consegue correr durante mais tempo e mais rapidamente. Se ele tem essa concentração sanguínea nos grandes músculos, membros, por exemplo, ele consegue fazer mais força, ele consegue fugir do predador. Tá? Só que eu não vou falar que o búfalo está com medo. Mas, evolutivamente, essa resposta aparece no ser humano. Tá? Só que aí, quando chega no ser humano, eu chamo essa classe de alterações reflexas, eu chamo isso de emoção, de medo, por exemplo. Tá? Então, se eu quero entender um comportamento emocional, eu tenho que fazer o que eu faço com qualquer outro comportamento. Ir atrás das fontes de controle dessa resposta. Quando eu tento classificar por exemplo, o Skinner usa um exemplo que eu gosto. Ele fala, vamos supor que eu quero escrever um bilhete, mas eu não tenho papel e caneta. Eu quero sair daqui do quarto que eu estou, mas eu não tenho a chave e a porta está trancada. Por exemplo, essa é a segunda vez que eu estou gravando essa aula, esse vídeo. Da primeira vez a bateria acabou e não gravou. Então eu quero gravar, mas não tenho bateria. Todas essas situações eu chamaria elas de uma situação frustrante. Eu falaria que o Lucas se encontra num estado de frustração, mas é pouquíssimo provável que aquilo que eu estou vivenciando, sentindo, seja a mesma coisa em todas essas três. O que eu tenho é um comportamento a ser emitido, mas que não tem condição de ser emitido em função de impossibilidade ambiental. Não há uma classificação geral. Essa classificação é muito complicada. Dizer de frustração em todas elas não me permite compreender o que cada uma representa.
Eu só vou conseguir compreender o que elas representam fazendo análise funcional dessas situações. Né? Beleza. Percebam. Eu espero que vocês tenham percebido isso já, mas se não perceberam, acho que é algo que vale a pena. Eu estou discutindo aqui emoção, gastando um tempo falando para vocês um bando de coisas sobre emoção, mas isso não difere em absolutamente nada da forma como a gente veio discutindo comportamento em geral. Porque para análise do comportamento, emoção é um comportamento como outro qualquer. Tem elementos, talvez ela se diferencie por conta de uma parcela considerável de padrões respondentes envolvidos aí. Porque quando eu estou falando de alterações fisiológicas, eu estou falando muito de condicionamento reflexo. Tá? E um elemento importante é a ideia, que eu já mencionei um pouquinho com vocês, mas é a ideia de alteração total do comportamento. Quando eu falo em estado emocional, eu estou falando de um evento ambiental que altera toda a probabilidade de ocorrência do comportamento do sujeito. Quando eu falo tristeza, quando eu falo alegria, quando eu falo raiva, quando eu falo que alguém se encontra nessas condições, eu estou falando de uma mudança total e completa do repertório comportamental. Tá? Então, eu vou dizer de emoção como o Skinner define como uma alteração, um estado particular de alta ou baixa probabilidade, porque eu vou ter tanto comportamentos que vão ter uma alteração no sentido de aumentar consideravelmente a probabilidade de ocorrência, como eu vou ter também a diminuição drástica de probabilidade de ocorrência de outros comportamentos. Ele vai falar que é um estado particular de alta ou baixa frequência de uma ou mais respostas induzidas por uma operação ambiental. Ou seja, a presença da barata é uma operação ambiental, ou seja, há uma mudança no ambiente. E essa mudança ela está correlacionada com uma mudança total e completa do meu repertório comportamental. E o ponto que eu acho para a gente amarrar a ideia toda é entender que emoção não é causa de comportamento. Emoção são comportamentos. E aí comportamentos no sentido mais específico da análise do comportamento. Emoção é comportamento, entendendo comportamento como relação entre organismo e ambiente, ou seja, emoção envolve aquilo que eu faço, mas envolve o contexto no qual eu faço. Tá? Lembrando que você tem toda uma parcela de respondentes. De novo, o texto desse capítulo aqui, desse livro aqui, vai discutir bem essa questão do respondente, né? Essa ideia de sentimentos. Olhem isso com muita calma. Tá? Isso fica muito claro quando a gente pensa no o que o Skinner vai chamar de uso prático da emoção. Um técnico de futebol americano, por exemplo, que tem no comportamento dos jogadores um comportamento agressivo, como um comportamento interessante. Não estou falando para eles serem desleais, mas um comportamento de empurrar, de jogar no chão, esses comportamentos mais vigorosos, que são muito próximos da noção de agressividade, de raiva, tá? Esses são comportamentos às vezes interessantes. Então é muito comum você ver, por exemplo,
o treinador lá na preleção virar e falar: olha, galera, o outro time falou que vocês não são de nada, vocês não vão ganhar. Ah, quando vocês pegam esses filmes que contam historinhas de um time de futebol, de um time de futebol americano, e chega lá no vestiário e o treinador faz aquele discurso, normalmente são discursos que incitam essa empolgação, essa inflamação. Isso é manipular o ambiente para alterar a probabilidade de ocorrência de determinados comportamentos. Eu lembro que quando, por exemplo, vamos pensar outro exemplo aqui. É muito comum, por exemplo, se eu ouvir falar, por exemplo, da chantagem emocional. Meu filho, não sai, eu fico tão preocupada quando você sai à noite, coisas do tipo. Aí o filho vai lá, tá bom, eu vou ficar em casa. Nem sempre isso acontece, mas o que você tem aí? Você tem a mãe manipulando variáveis ambientais que alteram probabilidade de ocorrência de comportamento. Que vão gerar o que eu vou chamar de culpa, comportamento de culpa ou coisas do tipo. Você vai responder uma mensagem desaforada de alguém, você relê a mensagem para ficar mais bravo ainda e responder à altura. De novo, manipulação de variáveis ambientais, alterando a probabilidade de ocorrência de determinados comportamentos. Não é no treinador, na mãe, na sua leitura, não é incutir emoção, criar estado emocional no sentido mental do termo, é criar estado emocional no sentido de probabilidade de comportamentos. Eu tenho alteração ambiental que está correlacionado com a alteração comportamental. Nesse sentido, por exemplo, pensando num contexto terapêutico, que boa parte daquilo que vocês vão se deparar no contexto terapêutico diz respeito a questões emocionais, o trabalhar com essas emoções é trabalhar as condições nas quais esses comportamentos têm maior ou menor probabilidade de ocorrência. E é no manipular essas variáveis ambientais que você vai ter alteração desses repertórios comportamentais. Beleza? Pessoas, é isso. Ficamos por aqui. De novo, a discussão em cima de emoção envolve 2 textos. O capítulo Emoção, do livro do Skinner, Ciência e Comportamento Humano, e o capítulo Sentimento, do livro Temas Clássicos da Psicologia sob a ótica da análise do comportamento. Beleza? É isso. Até mais para vocês.